Oi, gente, meu nome é Gabriela. Meu nome é Juliana. E hoje, nesse episódio de Cá Entre Nós, trouxemos uma médica recém-formada pela USCS para tirar as principais dúvidas de vocês acerca desse processo de médica recém-formada. Então, gente, a gente tá aqui com a doutora Marina Rugna. Ela acabou de se formar, ela se formou no último semestre de 2025. E então o CRM tá novinho. Então agora, se você quiser se apresentar. Olá, gente, prazer, eu sou a Marina. Obrigada por terem me convidado Obrigada para a vir você. conversar um pouquinho com vocês. E tô animada pro bate-papo. Então, bom, vamos começar a tirar as principais dúvidas. Muito obrigada por ter concordado estar aqui com a gente, viu? Imagina, prazer. Bom, Mari, essa aqui eu acho que é a mais polêmica, né? Porque todo mundo fala que não vale mais a pena fazer medicina, que medicina tá saturado, que só se consegue plantão por indicação. É verdade? É tão difícil assim conseguir plantão? Como que tá a realidade da medicina Nossa, hoje? acho que essa é o maior tema do TikTok hoje em dia, né? Só se fala isso agora. Mas, gente, eu vou falar que eu acho ótimo. Eu acho que isso seleciona quem realmente quer fazer medicina. Quem faz medicina pelas razões certas. Se você é bom no que você faz, vai ter emprego pra você. Podem ficar tranquilos. Só que isso vai selecionar. Antigamente, você fazer medicina era algo certo. Então, realmente era um longo caminho no cursinho, mas depois que você formava, você tinha ali seus plantões, já começava a ganhar bem, o que não acontece nas outras profissões. Então, muita gente era muito tentador, né? Vou fazer medicina. Só que o que acontece? Hoje em dia não, né? Hoje pra frente, não vai mais acontecer isso. Porque quem fizer medicina é porque realmente quer, é uma vocação. O que acontece? Antes, o médico tratava o paciente como ele queria, tinha médico que era arrogante, tinha médico que mal se importava. E hoje não vai ter mais espaço pra ser assim, porque você não quis, você não atendeu direito. Um beijo, tem 15 pessoas querendo fazer seu plantão. Então eu acho que isso veio até como uma coisa boa, pra selecionar as pessoas, pra você cada vez tentar se qualificar mais, ser um melhor profissional. E pra quem é bom e pra quem tá fazendo pelas razões certas, vai ter seu espaço. Fiquem tranquilos. Sim. Em relação a, tipo, o primeiro, segundo plantão, que eu imagino que seja muito complicado nesse começo, realmente, de você aprender a como pegar um plantão em algum hospital ou algo do tipo. Como que foi? Assim, o que acontece? Você sai ali formado, você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você primeiro tem que esperar sair seu CRM, então ali você também tem um gap de uns diazinhos, aí todo mundo fica toda hora ali atualizando pra ver que horas que vai sair. E também não é imediato. Pra você entrar em qualquer serviço de saúde, você tem que fazer um cadastro. E pra fazer esse cadastro, tem 1 milhão de documentos que eles te pedem, que eles solicitam, e isso vão dias úteis, você tem que solicitar aqui, ali, fazer. Então, demora pelo menos ali uns 15, 20 dias para você realmente conseguir entrar nos grupos de WhatsApp, entrar nos aplicativos e conseguir realmente pegar esses plantões. Esses primeiros plantões, é melhor pegar em UPA, UBS? O que você acha? Eu acho que isso vai muito do perfil da pessoa. Mas, logicamente, tem muita insegurança. Eu não indico ninguém a pegar, óbvio, uma sala vermelha, acabei de me formar, nem nada do tipo. Entender aonde você tá indo. Tem muita gente que fala, quando é muito fácil o plantão, ou paga muito bem, às vezes você desconfia. Você fala, deve ser meio bucha. Então, vai procurar alguém que já fez lá, pra entender como é realmente. Conversar com pessoas da faculdade que já se formaram, algum parente, algum amigo, pra entender como que é a dinâmica do local. Sempre tentar chegar mais cedo nos seus primeiros plantões na unidade pra pegar a manha do sistema, porque cada lugar tem um sistema diferente, cada lugar tem um ramal de remédios diferentes, então você vai ter que entender, tipo, fica amigo da enfermagem, pergunta, olha, aqui normalmente vocês passam qual remédio, nananana, porque aí você entende que leque que você tem pra trabalhar naquele local, sabe? Então, muito importante, chega antes, aprender o sistema, entender quais medicações que tem e muita coragem, gente. Todo mundo tem medo, todo mundo tem ansiedade, só que tem que dar a cara a tapa. Se você não der a cara a tapa, não tem jeito. E você vai criando confiança, vai ficando cada vez mais tranquilo, não, mas você vai cada vez ficando mais assim, beleza, dou conta, vai dar certo. E, uma dúvida, todo mundo fala que a saturação tá mais nos grandes centros urbanos, né? Você acha que realmente é mais fácil conseguir plantão no interiorzinho da vida? Você já teve essa experiência, alguma coisa do tipo? Olha, não vou mentir, eu dou alguns plantões no interior e realmente é um pouco mais fácil, mas também não é fácil, tá, gente? Nenhum lugar tá, tipo assim, super fácil.
tem que ficar lá no aplicativo ou no WhatsApp, pego. Só que conforme as pessoas vão gostando de você, vai dando certo. Eu comecei dando plantão num lugar, aí depois uma médica saiu de férias, me ofereceram pra ficar no lugar dela. Então, com o tempo, você vai fazendo amigos nesse local. Quando eles precisam passar o plantão, eles te avisam antes de passar no grupo. E é assim que é uma roda, vai acontecendo. Então Opa, perdão, Ju. Não, pode Mas falar. então esse networking é importante. Muito, gente. Eu acho que o networking, se eu vou falar, é mais importante, às vezes, você ir no bar e fazer um networking ali com o pessoal. Não, tô brincando, tem que estudar também, obviamente. Mas tem que conhecer as pessoas, tem que dar a cara a tapa, tem que mandar mensagem, tem que perguntar. Porque, vou falar, as pessoas criam oportunidades. Então, você está nos lugares certos, com as pessoas certas. Não vou mentir, eu me formei, eu tava indo pra minha formatura, aí eu tinha ido no salão, antes era aniversário de uma amiga num bar. Aí eu falei, vou passar pra dar um beijo nela. Nisso que eu passei pra dar um beijo nela, eu conheci uma outra menina que me ofereceu um emprego. Que eu falei que eu tinha acabado de me formar. E tipo assim, gente, juro, foram tipo 20 minutos que eu fui no bar, no aniversário da minha amiga, dar um beijo nela. Eu já saí com tipo 2 plantões no dia seguinte. Então, assim, deem a cara a tapa, falem, olha, tô procurando tal coisa, que amigo de amigo vai te ajudar, e no final o universo conspira, e tudo flui, tudo dá certo. Você falou de grupo de WhatsApp. Existe um grupo que, tipo, mandam plantões e aí as pessoas vão pegando? É Então, isso? depende. Assim, você faz o cadastro primeiro, são etapas. Aí depois desse cadastro, quando você tá apto a trabalhar naquele local, aí eles te colocam nesse grupo. E aí, nesse grupo, vocês conversam entre si e conseguem pegar alguns plantões. Normalmente, tem lugares que já tem pessoas fixas, ou seja por concurso, ou porque são contratadas. E aí, algumas vagas sobram, e essas vagas são distribuídas ali. E aí, tipo, um passa pro outro, alguém acaba saindo, aí abre a vaga e vão sendo oferecidas. Também tem aplicativo, tem um que chama Pega Plantão, aí lá você consegue anunciar, trocar de plantão com as pessoas, e cada lugar funciona de um jeito. Também tem um grupo no WhatsApp que é dos calotes. Isso é muito importante. Meu primeiro plantão da vida, gente, eu fiz calote, tá? Então, assim, estejam no grupo do calote, pergunta, fulaninho de tal paga? Se pagar, você vai. Se não pagar, não seja burro, não vá, tá? Porque senão, aí as pessoas ficam mal acostumadas, eles ficam pegando recém-formado. O que é esse calote? Não entendi. Tem um grupo do WhatsApp que chama Calotes, que tem um monte de médico e os médicos se ajudam. Eles vão falando, olha, tal lugar tá pagando, porque tem muito lugar que não paga. O meu primeiro plantão eu não recebi até hoje, eu recebi um calote. Eu tô na justiça, vocês vão me pagar, MS. Eu tô na justiça. E parece que é muito comum, porque eles pegam recém-formados que não estão acostumados, que estão eufóricos, tipo, quero dar plantão. Aí você vai lá, faz o plantão pra eles e, um beijo, nunca mais te respondem. Cuidado. Mas você é contratada tipo PJ? Alguns lugares são PJ, alguns lugares você tem que ser sócio cotista, depende. Quando você se apresenta, fala que você quer trabalhar naquele local, fazer o cadastro, o pessoal de lá te explica como que funciona. Sim. Cada local é de uma maneira. Aí você nunca vai receber esse dinheiro, então. Vou. Tomara que com uma indenização junto. Eu vou na justiça, eu vou receber, vai dar certo. Estamos na torcida. Obrigada. Qual foi o seu maior choque de realidade assim que você saiu da faculdade? Quando você deu seu primeiro plantão? Eu acho que não ter o meu grupo de internato comigo. Eu tava tão acostumada a ter eles, então qualquer coisa que acontecia, qualquer dúvida, eu tinha a quem recorrer dos meus amigos, ou mesmo os preceptores. Então, quando chegou, tipo, meu Deus, sou eu sozinha. Mas calma, você nunca tá sozinho. Não sei alguns lugares, mas nos lugares que eu dei plantão, pelo menos tinham outros médicos. Então, assim, sempre muito humilde. Sempre falei, olha, meu primeiro plantão, comecei agora, sou recém-formada. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo tá sempre apto a ajudar. Então, toda vez que eu chegava no plantão, eu falava, olha, eu acabei de formar. Se eu não tiver com alguma dúvida, alguma coisa, eu posso te chamar? Eu posso perguntar? Nananã. E todo mundo sempre foi muito solícito. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Ai, que bom. E, Mal, uma dúvida. Você falou que o pessoal sempre foi muito, muito solícito. Mas algum paciente já deu uma julgada porque você era médica recém-formada? Porque acho que esse é um medo. Olha, assim, eu né? acho que já aconteceu algumas vezes de olharem pra mim e falarem,
nossa, você é tão novinha. Mas no bom Aí sentido. eu falei assim, olha, vejo isso como um elogio, estou muito feliz, mas eu não sou tão nova desse jeito que você está pensando. É o Botox. Mentira. E, meu mal, uma dúvida também. Eu e os meus amigos, a gente conversa, né? A gente tem umas experiências pequenas, assim, comparadas às suas na UBS. Mas a gente vê que São Caetano é uma bolha que parece que o SUS funciona 100%, assim. Parece que tem muito recurso, o fluxo é muito bem organizado. Quando você saiu, o que você percebeu, assim, nesse sentido? Era algo que eu realmente queria pontuar também. Como eu fui começar dando plantão no interior de São Paulo, e eu tava acostumada a rodar por São Caetano, aqui a gente até brinca, é um SUS Plus. Nós temos muito recurso, nós temos tomografia, nós temos ultrassom, exames que em alguns outros centros não existem. Onde eu dou plantão lá no interiorzão, não tem uma tomografia, não tem um ultrassom, assim, exames mínimos que realmente, se você precisar que o paciente tenha, você vai ter que chamar uma regulação, vai ter que chamar ambulância para levar. Então, por isso que é muito importante você ter uma boa anamnese, um bom exame físico, porque eles só vão aceitar o paciente se realmente, tipo, precisar. Não é como era aqui. Não é livre demanda, assim. Então falta recurso, né? Mas em relação, você falou que você faz plantão no interior, você já fez em São Paulo. Também. Então, em relação a isso, São Paulo tem mais recursos ou vai depender da área, vai depender do hospital que você São tá? Paulo é muito grande. Depende da área, depende de muita coisa. Mas os locais públicos, normalmente, também... Em São Caetano tem. Em São Paulo, acho que eu não tenho muita propriedade pra falar. Mas eu acho que em alguns centros ali mais periféricos, assim, também não tenham esses recursos. E tem tanta diferença, assim, do que você vê em um e outro? De paciente que chega, eu doença? acho que tem muita diferença em relação a coisas endêmicas. Então, por exemplo, lá no interior eu pego muita dengue, já peguei febre amarela, picada de escorpião, de coisas que, assim, aqui em São Paulo é bem mais difícil da gente pegar. Então, acaba que a gente abre outros tipos de leque na nossa cabeça no interior. Legal. É importante a gente conhecer os locais que a gente vai dar plantão. Então, você também conversar com os outros médicos que estão lá, tipo, nossa, o que chega muito aqui? Aí você já fica mais esperto, já abre uma luzinha ali pra desconfiar. Bom, Má, acho que essa pergunta eu já até sei, porque eu lembro de você um pouco na faculdade, sempre falou que queria reprodução, mas aqui mudou, né? Então, Má, você ainda quer fazer residência? Se sim, como que tá estudar pra residência? Ai, quero muito. Primeiro eu vou fazer ginecologia e obstetrícia, e depois quero fazer reprodução humana, que realmente é o meu foco. Mas, olha... Quando você acaba de formar, você fica eufórico com os plantões, porque a gente nunca viu dinheiro na vida, então a gente começa a ver dinheiro e a gente fala, meu Deus, vou dar esse plantão. Só que o plantão suga. Essas 12 horas, elas pesam. E você precisa de um tempo para se recuperar depois. Então, se você tá com um cronograma bonitinho de estudos, para você realmente conseguir seguir aquilo, você não pode pegar muitos plantões. Eu, pelo menos, assim, não sei vocês, né? Às vezes tem gente que consegue, mas a grande maioria das pessoas, meus amigos, que, pelo que eu percebo, optam por pegar um pouco menos pra realmente conseguir estudar. Mas essa não é a realidade de todo mundo, tá? Eu conheço pessoas que se formaram com dívidas, precisando trabalhar, então, às vezes precisa tirar 1 ano, 2 anos, realmente dando mais plantões pra aí poder fazer essa especialização. Ô, Má, mas como você falou, tipo, assim você tem mais liberdade, né? Você pode escolher quando você dá plantão ou não, pra focar mais nos seus estudos. Mas e no internato, que você não pode nem faltar com atestado de óbito? Como que estuda pra residência? Nossa, isso era terrível mesmo. Mas, olha, o que acontece? No internato, existem estágios e estágios. Tem estágio que você acaba demandando mais, então você tem muito tempo de transporte, você tem muito tempo lá, então você acaba desgastando muito. Mas a gente sabe que existem alguns gaps. Então, tentar realmente estudar nesses gaps, levar uns flashcards, alguns materiais para quando tiver entre um paciente e outro. Às vezes a gente tem horas estendidas de almoço, tentar dar uma estudada lá. E o legal é quando todo o grupo de internato tá numa sintonia. Se tá todo mundo com aquele sangue no olho, quero passar, nananana, todo mundo vai entrar, vai sincronizar ali, vai estudar junto, vai se ajudar. O meu grupo era muito bom, muito legal. E aí a gente fazia a prova juntos, era bem legal. Você fazia cursinho preparatório?
Sim, algo que eu me arrependo, se eu puder dar uma dica para todo mundo. Comecem antes, eu fui começar só no meu 6º ano, eu teria começado no 5º ano já, o cursinho. No 6º ano também fiz meu estágio optativo fora, e aí eu fiquei uns meses aí sem estudar. E eu teria feito isso antes, eu acho que você conseguiria dar enfoque em mais algumas coisas no 5º ano, para no 6º ano você já dar só uma lapidada, fazer muita questão e muita prática, né, das provas. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho aí pra vocês, eu teria começado antes. Seu cursinho é online agora? Presencial? Como que funciona? Então, eu faço Medcoff. O meu cursinho, ele é basicamente online. Só que ele também tem a sede, porque eu sou de São Paulo, né? Uhum. Ele tem uma sede aqui em São Paulo. Tem simulados presenciais e tem algumas aulas, às vezes, no sábado. Mas o grande conteúdo ali é realmente de forma online. E não é ao vivo as aulas online, tipo, você dá play. Não, credo. Nossa, não. que horror. Adoro dar pausa e anotar. Não, nem faria se fosse. Tem algumas aulas, assim, antes de prova, principalmente, eles fazem, tipo, revisão zona e tal. Aí aquilo ali é meio ao vivo. Mas fora isso, são aulas gravadas mesmo. E você vê muita aula, Mal? É mais tipo, bora fazer uma questãozinha aqui? Ai, menina, eu acho que são fases. São etapas. Por isso que eu falei, se eu tivesse começado no 5º ano, acho que no 5º ano eu teria feito a aula, anotado bonitinho. Mas isso é muito individual. Tem gente que, tipo, odeia resumo, não gosta, só gosta de estudar por questão. Você tem que se conhecer. Tem gente que tem memória visual. Eu sei exatamente que cor que tá em que lugar do meu resumo. Então, você tem que se conhecer, entender o que funciona pra você, qual que são os melhores métodos de estudo. E aí, você traçar ali realmente um cronograma, porque é uma maratona. Eu vi, principalmente no TikTok e no Instagram, muita gente falando que dá pra estudar nos meios dos plantões. Como Tipo, formada? durante o plantão. Sim, durante o plantão. Então, realmente, às vezes tem um gap ou outro, às vezes você consegue zerar ali a tela, mas não é sempre a realidade. Mas é o que eu falo, é o que eu sinto. Eu tô trabalhando, eu sou a médica do plantão, então a minha prioridade é aquela. Se não tem paciente na tela, beleza, dá pra estudar, se às vezes você tá na sua hora de descanso, tem algum outros médicos atendendo, tranquilo. Você faz o que você quiser no seu tempo. Agora, chegou ali o paciente, chamar o paciente, né? Não vai lá ficar fazendo questão enquanto tem gente realmente aguardando. Pode ser alguma coisa séria, então... Realmente, acho que tem esse ponto. Mas pode ser que você pegue um plantão que fique horas sem aparecer ninguém. Então, ótimo, estudo remunerado. Acho maravilhoso. E como é um dia típico nessa sua rotina? Então, em conciliar plantão, estudos e outras coisas da vida, né? Sair, Ela faz treinar. academia, ela tem esse tempo. Não vou todo dia, né? Eu vou quando dá. Mas, olha, eu vou ser muito sincera. Eu ainda tô criando a minha rotina. Não é sempre que dá pra você ir lá, fazer 100 questões, ver videoaula, fazer flashcard, estudar e ter vida social, ir na academia. Então, eu acho que a gente tem que ser justo com a gente. Então, temos que ter nossas prioridades, nossos compromissos. Então, saber realmente entender o que é prioridade e o que não é. Pegar o número de plantões adequados pra você seguir a sua rotina que você se prontificou. Então, não é porque apareceu ali, deu vontade, tipo assim, não. Se eu me prontifiquei a fazer X questões essa semana, eu vou fazer X questões essa semana. Fiz, sobrou tempo, beleza. Aí você faz o que você quiser nesse tempo. Só que eu acho que a gente tem que saber conciliar. Também não dá pra ficar bitolado, neurótico. Até porque a saúde mental conta muito também. Essa ansiedade faz com que você nem seja tão produtivo. Então, às vezes você tá lá sentado, mas você não tá absorvendo nada. O que adianta? Não adianta nada. Então, realmente se conhecer, entender, saber priorizar as coisas, ter uma hierarquia de prioridade e dá tudo certo, tudo flui. O universo conspira. Uma dúvida nesse tópico, meu, não sei se você conhece uma TikToker, o nome dela acho que é Maverrone, alguma coisa assim, você conhece? Já. É uma dermata, não é? Que faz dermata? Não, mas ela é tipo Não. você. eu sei quem ela é. tem total É seu linda, jeito. Eu sei quem é. Sim. E ela sempre mostra a rotina dela de plantões, assim. E tem um plantão que acho que é Cinderela. Cinderela. Como que é? Tipo, qual tipo de plantão você pega mais? Porque tem vários tipos, né? Qual que você acha que é mais administrável, assim? Então, é que os plantões Cinderelas, eles têm menos tempo, né? Por exemplo, no interior, tem lugar que eu sei que é meio plantão Cinderela, que são 6 horas. No interior, são 4, que é das 7 às 11. Eu já peguei várias vezes Cinderela no interior, mas em São Paulo, pelo menos nos locais que eu dou plantão, nem tem Cinderela. É tipo 12 a 24. Agora, lá no interior, tem esses um pouco mais picados. Aí tem os Cinderelas e
Eu acho que você tem que adaptar a sua rotina, o que faz mais sentido pra você. Tem gente, às vezes, que gosta mais de estudar à noite, e aí prefere fazer as coisas pela manhã. Enfim, é realmente, acho que se conhecer pra você fazer a sua própria rotina e conseguir pegar. Às vezes tem gente que gosta mais de plantão noturno, tem gente que gosta mais de plantão diurno, e entender, tipo, pega ali um mês, faz um pouco de tudo, vê o que realmente concilia ali pra você. Tem gente que gosta da plantão na UBS, que é de segunda a sexta. Vai da pessoa. Legal. E outra dúvida também. Você já deu plantão de 24 horas? Já. Dá pra dormir de verdade ali no meio? É puxado. Assim, eu não vou mentir, eu ainda dei. A primeira vez que eu dei invertido, que é quando você começa à noite e sai à noite. Ah, Menina, o de noite até que foi bem tranquilo o plantão. Aí eu falei, ai. E o outro médico queria passar, eu falei, dá pra estender. A noite realmente foi boa, mas de manhã foi uma pauleira. Eu saí assim, sugada. Foi terrível. Eu procuro não dar 24. Eu dou em alguns casos só. Normalmente eu não pego. Acho muito desgastante. imagina. E eu gosto de estar 100% lá. Uhum. Então, pra eu dar o melhor de mim, eu sei que eu preciso estar mais descansada. E eu não rendo muito no 24. Então, assim, muito difícil lá. É se conhecer, né? Mas tem, tipo, vocês fazem, tipo, uma escala de sono? Como que Ah, no funciona? noturno, sim. No noturno, se tem como, né? Lógico, porque se tá com muita demanda, ficam todos os médicos atendendo. Mas se tá 24 horas acordada? O quê? É Não, sério? a gente tem períodos de descanso. Mas é que, gente, vai muito é muito versátil, porque às vezes você vai lá e às vezes tá tranquilo, um olha pro outro e fala, ai, vamos revezar? Vamos revezar. Eu fico 3 horas seguidas atendendo, depois você atende as outras 3. Mas tem vezes que não dá, já teve várias vezes que, tipo, eu tava no meu descanso noturno, na minha hora de dormir, e o médico teve que me acordar e falar, olha, tá muito cheia a porta, vai estar tendo emergência, vou ter que ir lá, você vai ter que assumir. E, tipo, tranquilo. A gente tá lá pra trabalhar, a gente... Então, a gente fica em alerta, tipo, dá pra descansar. Sim. Já teve plantão que eu consegui dormir mais horas seguidas, foi bem tranquilo. Teve plantão que eu não consegui dormir nada. Então, é uma caixinha de surpresas, assim, não tem muita rotina. Plantão de UPA, né? Plantão de UPA. Má, agora uma pergunta importante, assim. Sabe que a nossa faculdade é um pouco diferente das outras, o método é mais ativo, a gente tem que ser mais proativo para buscar nosso conhecimento, a gente também tem muito mais contato com a prática desde o começo. E eu queria saber, você nos seus plantões deve entrar em contato com médicos da nossa instituição e de outras instituições. Você sente que alguma parte desse nosso processo fez muita diferença na formação dos médicos da nossa instituição? Olha, meninas, vou falar que eu acho ótimo a gente ter essa mão na massa, a gente ser proativo, porque no final, isso é o que mais conta. A gente tem que ter ali a humildade, ir perguntar, fazer acontecer. E eu acho que a gente ter esse jogo de cintura que a gente ganha desde sempre na nossa faculdade faz muita diferença. E às vezes tem pessoas que ficam, ai, mas será que a gente sabe menos? Olha, eu convivo com pessoas de muitas outras faculdades, inclusive tive a oportunidade de fazer meu optativo fora do Brasil esse ano, convivi com outros médicos do mundo inteiro. Tinha uma menina ali que fazia faculdade na Califórnia e o preceptor perguntava coisas pra mim e pra ela e, tipo assim, a gente respondia igual, às vezes eu respondia até mais que ela. Então, não tenham esse parâmetro de inferiorização nem nada do tipo, tá? Então a gente não sai perdendo pra ninguém. né? O pessoal Não, fica muito jamais, seguro. gente. Você tem que fazer o seu, a faculdade é ótima, ela dá todas as oportunidades pra você aprender, pra você tirar dúvidas, os recursos, a gente tem ótimos estágios. Então, assim, fiquem tranquilos, façam a parte de vocês, obviamente. Mas fiquem tranquilos que a gente sai bem preparado, sim, e dá tudo certo. Você acha que por a gente ter tido, no caso você, né, 3 anos de internato, enquanto outras faculdades normalmente tem 2, que é menor, né, por causa do ciclo básico, ciclo clínico e internato que fica normalzinho, dividido 2 anos pra cada. Você acha que teve diferença na prática? Eu acho ótimo. Assim, sinceramente, eu, inclusive, quando falam, ai, tem que ter experiência de sei lá quanto de formada, tipo, eu fiz muito tempo de estágio, tá? Querendo ou não, a gente já pega essa dinâmica do dia a dia ali, de como funcionam os serviços, de como evolui as coisas, uma enfermaria e faz tal coisa. Então, assim, eu acho ótimo colocar a mão na massa. Mesmo outras profissões, eu vejo pelos meus amigos também. Tipo, é no estágio, é naquela hora de pôr a mão na massa, é ali que a gente aprende bem. E é bom que a gente também vê os nossos déficits. Tipo, olha, não tô sabendo tal coisa, vou ir atrás, vou estudar. E a nossa faculdade preparou a gente pra isso, pra gente ter essa proatividade, pra gente ir atrás pra estudar. E nos estágios é um bom momento da gente ver o que tá faltando, o que a gente precisa ir atrás. Então foi ótimo, pra mim achei muito bom. Você falou que você deu plantão em UPA.
Tem muita gente que fala que plantão em UPA é uma loucura, que acontece de tudo possível e imaginável. Então, assim, me fala alguma coisa que te marcou. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas que ficou com você. Olha, uma coisa que me marcou muito é uma paciente que virou pra mim num dia que eu tava até de plantão de 24, que eu falei que eu não gosto muito de fazer, ou seja, eu tava muito cansada, então eu já tava muito saturada, e eu nem tava atendendo ela da maneira como eu costumo atender, de realmente escutar por muito tempo, até porque a gente não tem tanto tempo lá, mas assim, eu não tava com toda aquela energia que eu costumo ter. E ela falou, nossa, muito obrigada, ninguém me atendeu tão bem, ninguém nunca me escutou tão bem. E na minha cabeça eu fiquei, tipo, mas eu nem fiz, tipo, nada demais, eu queria ter sido melhor até. Aí você fica pensando, meu Deus, como será que as outras pessoas estão atendendo? Porque se eu atendi assim, e ela achou o máximo, tipo, aí foi o que eu falei pra vocês. As pessoas, às vezes, estão fazendo medicina pelas razões erradas. E é nesse momento que isso não vai mais acontecer. Porque só vai fazer realmente quem queria estar ali. Você não vai mais poder tratar o paciente de um jeito arrogante, você não vai mais poder não escutar o paciente, ser grosseiro, porque você não vai mais ter espaço para isso. As pessoas agora vão, acho que, vão precisar ser melhores. Sim. De um jeito ou de outro. E negativamente, alguém já te tratou mal, assim, no plantão? Já teve um paciente que quis te bater? Porque a gente vê esses casos Olha, no Twitter. O que acontece muito, paciente querer atestado, gente, é terrível. Sério? Terrível. Eu achei que era tipo mito. Não, é a maior parte do plantão. Então, assim, eu fui aprendendo a ser dura. Eu falo, olha, com o seu CID não libera atestado. Nem se eu quisesse, o sistema não libera atestado. Aí, nisso, uns ficam bravos. Só que você tem que ser firme e direta. E falar, olha, não tem indicação pra liberar atestado no seu caso. E a maioria das vezes não tem. E eu, normalmente, ainda passo uma injeção pra pessoa não querer voltar mais pra pedir atestado. Como você sabe, tipo, diferenciar se a pessoa quer atestado ou não? Ah, normalmente a pessoa não quer tomar medicação na unidade. A pessoa, tipo, já chega falando que quer um atestado. Gente, vocês vão ver. É de lei. A gente sabe exatamente quando a pessoa quer um atestado. Eu até coloco no prontuário. Pro próximo médico for atender, ficar espertinho. Aí você vai ver, tem uns lugares que eu trabalho que você consegue ver. A pessoa, tipo assim, no último mês foi lá 5 vezes pegar atestado. E é, tipo, por motivos banais, entendeu? Ai, tô com diarreia um dia, tipo. Minha unha tá encravada. Sabe? Então isso é uma coisa que é difícil e as pessoas ficam bravas. Então você precisa realmente, tipo, ser firme. Já foram honestas com você? Tipo, oi, doutor, eu tô aqui porque eu quero um atestado? Tipo, já falaram Não. diretamente? Ah, não, já. Uma vez que era uma moça que tava com crise de ansiedade, ela tava chorando muito e ela tava, tipo, não consigo ir pro meu trabalho. Aí ela realmente foi bem sincera em relação a estou aqui porque eu estou com muita ansiedade e queria um atestado porque eu não consigo ir pro meu trabalho. Acho que foi a única vez. E você deu? Ai, no caso dela eu dei, mas. Eu dei porque eu me compadeci ali da história, entendeu? Sim. Mas não é o certo de fazer normalmente. Não, mas não tá, dava gente? pra trabalhar no estado que ela tava também, né? Não, Dependendo da foi, crise. eu me compadeci da história dela. Eu já fui internada por crise de ansiedade, acharam que eu ia infartar. Então, acho que ela tava na razão, viu? Aí, ó. Provavelmente. Então, tudo bem. Mas esse é mais um conselho, assim. Que conselho você daria pras pessoas? O que ninguém te contou e você teve que aprender na raça, mas teria te ajudado muito se você tivesse escutado antes. Olha, gente, acho que principalmente coragem, humildade e proatividade. Ninguém vai sair sabendo tudo, ninguém vai sair nos melhores lugares, só se tiver alguns contatos, né? Mas assim, vão atrás do seu, tenham humildade de perguntar quando vocês não souberem as coisas, tenham coragem, porque se você for ficar esperando o momento certo, você nunca vai. Então, assim, dê a sua cara a tapa, vocês estão preparados, vocês fizeram muito tempo de estágio, vocês já viram muita coisa, vocês conhecem pessoas que vocês possam perguntar. Então, assim, sempre tentam fazer com que o paciente saia melhor do que ele entrou. Mesmo se você não tiver a solução completa para ele, dê um caminho para ele. Olha, aqui a gente não tem esse recurso, mas se você for aqui, ali, aqui, você vai encontrar alguém que vai conseguir te ajudar. Então, sempre tentar fazer com que o paciente saia melhor do que ele entrou também. Eu acho que essa é uma grande lição que eu acho que a gente tem que ter. Bom, gente, foi isso. Queria agradecer a doutora Marina, que tirou um tempinho, que a gente sabe que tempo de médico vale muito. Então, obrigada por ter abdicado de um plantãozinho pra estar aqui com a gente. Foi muito especial ter você aqui. Você fala muito bem. Eu queria ser sua paciente. Então, eu entendo que falou que te ama, tá?
Você é muito competente, dá pra ver que você é muito dedicada e realmente faz o que faz porque você Eu vou ama. chorar. Então é uma honra ter uma pessoa que nem você aqui com a gente. Muito obrigada pra quem acompanhou. Espero que tenha sanado as principais dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais, mandem pra gente, que a gente tenta trazer alguém aqui pra responder. Obrigada pelo convite, seja viu, mais- menina? Obrigada, gente, pelo convite. Se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser me chamar no Instagram, pode me chamar, tá bom? Eu respondo. Às vezes não tão rápido, mas eu respondo. E obrigada pela oportunidade, pelo local de fala. Foi ótimo. Não, a gente que agradece, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito... de muito conteúdo e de muitas coisas que vão trazer informações para pessoas que estão se formando agora, que realmente não sabem o que fazer depois que pega o seu CRM e fala, e agora? E agora? Então, muito obrigada. Imagina, gente. Foi um prazer. Boa noite. Beijo!